Voa, gente. Olha, Potencialize tá presente demais hoje, viu? Eu gostei de ver. Mas vamos lá. A gente vai fazer um momentinho muito tranquilo agora no início. A gente deu os 10 minutos de tolerânciazinha, a gente já vai começar. Mas a gente vai ter 2 momentos na reunião de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre esse tema que está aí, que é gerenciamento de projetos e algumas metodologias para ajudar vocês na hora realmente de colocar em prática as soluções que vocês vendem. Então, realmente, como executar, como olhar assim e organizar o seu time. Mas aí, vai ser comigo? Não vai ser comigo. Eu amo que ela entrando assim bem na hora que eu ia falar dela. Eu acho que foi no timing perfeito. Mas antes disso, eu ia falar uma coisinha que a gente fez assim nesse início, só para contextualizar vocês. Aí, isso que a gente fez agora no início foi um grande check-in. Foi um check-in assim, curto, rápido. Não foi com muita criatividade, mas foi que a gente falou um pouquinho, né, de como a gente tá, como foi a nossa semana. A gente fez assim alguns tópicos, né? Eu puxei vocês para falarem um pouquinho. Foi para dar essa descontraída inicial e a gente começar realmente a nossa reunião e começar a falar um pouquinho mais dos tópicos que vão ter na nossa reunião. Nessa segunda fase, a gente vai tentar trazer isso mais, até para aproximar vocês, para a gente ficar mais próximos e, enfim, a gente se conhecendo cada vez melhor. E aí, eu queria chamar quem vai falar um pouquinho com vocês, que vai ser Letícia. Leti, você está por aí? Respondo do coração. Eu tô aqui sim, eu tô conectando meu fone. Pronto, tranquilo, Leti. Então, pode se organizar certinho aí, que a gente está por aqui. Vocês conseguem me escutar bem? Conseguimos, tá tudo certinho. Boa. Eu tô só colocando aqui o fundo da FEJEP. Amiga, eu tô com o material por aqui. Aí eu vou compartilhar. Pronto, pode apresentar. Eu só coloquei assim, tipo, gente, olha, a Leti vem falar com vocês. Aí tu se apresenta, assim, melhorzinho. Eu falei, gente, Leti, se apresenta, de onde tu veio, o que é que tu faz no PGEP. E aí tá tudo certinho. Pode apresentar, que eu vou tirar aqui a minha e coloco depois. Boa. Vê se vocês conseguem ver direitinho. Tá dando pra ver certinho? Boa. Então, gente, primeiro, boa noite pra vocês. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vivos, graças a Deus. Vivos. Na luta. Gente, a segunda-feira ela já começou assim, 100% acelerada. Mas aí, tudo bem por aqui também. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão de projetos, mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Letícia, tenho 22 anos, eu faço arquitetura aqui na UFPE. E uma coisa que eu realmente entendi assim sobre mim é que eu sou muito, muito, muito apaixonada por aprender ensinando. Que inclusive é um valor assim da minha Jota de origem, que é a Arco. E eu passei um tempão nessa EJ. A Amanda, inclusive, ela também é pós-júnior da Arco. Acho que em outros momentos que vocês estiveram com ela, ela já se apresentou e ela falou um pouquinho para vocês. Mas eu entrei no MEG em 2020 na Arco. Boa parte da minha experiência, assim, dentro do MEG foi dentro da área de projetos da EJ. E eu aprendi muito que para que a gente faça as coisas que a gente precisa fazer e para que a gente, de fato, transforme Pernambuco, que é uma coisa que a gente fala muito, que é a missão da FEJEP, eu aprendi na Arco que isso começa quando a gente olha para a experiência das pessoas. E aí, espero que hoje a gente consiga desenvolver um pouquinho isso, entender um pouco mais, e que a gente olhe para a gestão de projetos, não só enquanto pecinhas que precisam ser engrenadas e que precisam ser compreendidas, mas como é que a gente olha para a experiência de quem está ali envolvido nesse processo todo. E aí, hoje, depois desse longo tempo dentro da empresa Júnior, eu entrei na FEJEP no ano passado, e aí atualmente eu sou diretora de desenvolvimento da rede, que é a área que a Ash trabalha comigo, assim, diretamente. E é uma área que olha muito para o desenvolvimento das empresas que já são federadas. Então, Expansão tem um trabalho lindo, 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 assim, com mais inspirante, com todas vocês, assim, que estão entrando no movimento Empresa Júnior e estão vindo, assim, para a nossa casinha. E eu tenho um trabalho muito mais direcionado para as empresas que já são federadas. Então, no ano que vem, espero, né, que a próxima pessoa que esteja aqui nessa posição de desenvolvimento da rede veja todos vocês dentro do MEG Pernambucano enquanto rede federada. E é isso, simbora. Atualmente eu estou pegando uma vacância, vem aí demais, que é da vice-presidência de gestão. Então, eu fui eleita para desenvolvimento, mas a gente faz um pouquinho de tudo. Então, hoje eu também sou VPGG dentro da FEJEP.
acho que sobre mim era isso. Se vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto, tirar dúvidas, podem me procurar. As meninas têm o meu contato também, é só mandar. Estou à disposição. E aí, para a gente começar, a Amandinha me pediu para a gente falar um pouco sobre gestão de projetos. Então, no meu tempo de arco, assim, eu fui consultora, eu fui gerente, depois eu fui diretora, então é uma área que eu tenho, assim, um carinho muito grande, gosto demais. Eu queria até perguntar, Amanda, tu vai gravar? Boa. Sim, vai ser gravado. Depois a gente vai colocar certinho para vocês assistirem. Ok. Já tá gravando? Já pode começar? Ok. Então, simbora. Hoje a gente vai tentar descomplicar um pouquinho, mas aí primeiro eu queria saber, quando vocês pensam assim, em gestão de projetos, o que é que vocês imaginam? Aí, voluntários. Pode falar o que tiver na cabeça. Não tem resposta certa, não. Eu só quero entender o que é que vocês pensam. Planejamento? Planejamento. Mas o que é que vocês pensam assim? E aí? Liderar uma equipe para obter um resultado também. Acho que tudo isso está bem envolvido. Processos, sim, os processos eles amarram tudo assim dentro desse pensamento. E aí eu vou trazer um pouquinho do que eu penso. Quando eu olho para a gestão de projetos, eu olho para a experiência. Então, para mim, quando a gente olha para isso, é entregar uma experiência memorável. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de tudo isso que vocês falaram. A gente faz isso através de processos muito bem estabelecidos, de um planejamento claro e realmente assim assertivo, e de um time que está sendo liderado e tem muita consciência de quais são os resultados esperados assim para eles e para aquele projeto. E aí eu sempre começo assim pensando sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente ter um ponto de partida. Então, para mim, gestão de projetos é sobre experiências e é sobre a gente entregar a melhor que a gente pode. Uma que realmente seja memorável ali para todo mundo que está envolvido, não só os nossos clientes. E aí, eu trouxe para vocês uma ideia de como é que a gente pode começar a pensar nisso, assim, usando uma metodologia que eu gosto bastante, que é a 5W2H. Algum de vocês já viu ela, já sabe, assim, conhece um pouquinho? Levanta a mão, assim, para eu saber. Quem aqui já viu a 5W2H? Boa, Alice e Caio já viram, já estão familiarizados. Para quem não conhece, eu conheci no MED, assim. Então, é uma metodologia que fala, que ajuda a gente a entender como a gente pode resolver um problema através de algumas perguntas. Então, a gente olha para aquele problema e a gente pergunta por quê, quem, o que, quando, como, onde e quanto. Então, são algumas perguntinhas, são algumas perguntinhas que direcionam a gente para essa resolução, assim, do problema, essa compreensão e resolução. E eu tentei estruturar todo esse momento aqui usando essa metodologia de como é que a gente pode olhar para a gestão de projetos, meio que respondendo a algumas dessas perguntas. E aí, primeiro, a gente vai começar, assim, pelo porquê. Então, dentro disso, a gente vai entender, na gestão de projetos, na nossa área, assim, por que a gente está fazendo cada uma dessas ações? Qual é o impacto assim que a gente quer obter e o que é inegociável para a nossa empresa quando a gente olha para as soluções que a gente entrega. Começar pelo porquê, assim, para mim, é muito importante. Porque, né, a gente precisa ter essa visão clara de onde a gente está partindo e o porquê ele traz muito isso para a gente. E aí, se fosse para vocês responderem assim hoje, quando a gente olha para os projetos da empresa de vocês, assim, por que vocês executam esses projetos? Alguém consegue me responder? Pode ser assim, uma coisa do coração, tá? Por que você está fazendo aquele projeto? Por que você está executando ele? Boa, Alice. Vou falar de um projeto em particular da diretoria de mercado da Acta, que aqui a gente vai fazer um TikTok para a Acta, e o porquê em especial é para fazer ela mais reconhecida dentro da própria UFE. Então, as pessoas foco são os próprios alunos, assim, sabe? Boa. Acho que, para entregar um bom resultado, tipo assim, quando a gente pensa nisso, é legal ter um direcionamento, assim, sabe?
dos nossos porquês. E é isso que tu falou, é muito sobre uma coisa que é importante para vocês. Então, é muito importante que a ACTA ela seja reconhecida pelos alunos e vocês entendem que esse projeto ele vai trazer um resultado muito positivo dentro disso. Então, uma coisa que eu trouxe são modelos de pensamento. E aí, o que é isso? É aquilo que realmente ajuda vocês a responderem essas perguntas centrais. Então, o modelo de pensamento é o que faz com que a cultura de vocês ela traga essas respostas para todo o time do porquê vocês estão fazendo esse projeto e do que é que vocês querem obter com esse projeto, com a entrega dele, o que é que vocês querem causar, assim, de impacto no cliente de vocês e o que é inegociável nessa jornada toda. E aí, eu comecei com esse ponto, assim, do modelo de pensamento, porque ele realmente facilita para vocês tanto o alinhamento do time, tanto essa construção do que vai ser a jornada de projetos e essa gestão. E eu trouxe isso porque tem um modelo de pensamento que é muito legal, que se chama Design Thinking. E aí, a gente vai até passar por ele um pouquinho mais lá na frente, mas ele é um modelo que coloca o cliente no centro da experiência e ele olha para a experiência do cliente. Então, ajuda, assim, quando a gente olha para isso, para essa metodologia, para esse modelo, assim, de pensamento, a entender como é que a gente resolve problemas dentro da nossa Jota. E isso é uma coisa que vocês podem usar não somente para gerir projetos, mas vocês podem usar de forma geral para aquilo de resolver problemas pensando na experiência das pessoas. Então, se eu estou, sei lá, construindo um processo seletivo ou construindo uma jornada do parceiro, eu posso usar essa metodologia para estruturar essa jornada colocando essa parte interessada no centro, assim, entendendo que é muito importante para ela, qual é o problema dela que eu estou querendo resolver e como é que eu gero uma boa experiência a partir disso. E aí eu coloquei um hiperlink, então vocês podem dar uma olhadinha depois também. Mas esse modelo mental aqui, alguém já tinha visto? Alguém conhece? Alguém já trouxe aqui em outros momentos também para vocês? Levanta a mãozinha, assim. Quem já viu? Boa, Caio, Marina. Fala mais um pouquinho. Eu já tinha tido contato com o Design Thinking pela faculdade mesmo. As cadeiras de metodologia do design que são inúmeras, então a gente está bem familiarizado com isso. Amei. Eu conheci no curso também, tipo, de arquitetura. A galera usava, os meus professores de projeto usavam o Design Thinking para tentar ensinar a gente o raciocínio por trás da construção de um projeto. E ele serve, tipo, realmente para qualquer área, assim, do conhecimento, dá pra gente usar para resolver problema. E aí eu trouxe para vocês porque é uma metodologia que olha pra gente, primeiro, entender o problema, explorar possibilidades de solucionar aquele problema e realmente materializar essas possibilidades através de um projeto, de um escopo, da solução, enfim, que a gente está querendo entregar. E aí, dentro disso é um modelo que eu indico bastante para que vocês possam usar dentro da empresa, porque eu lembro que, por exemplo, enquanto cultura na Arco, na época que eu fazia parte da área de projetos, uma coisa muito forte era que todo mundo tinha muito claro que a experiência do cliente era o foco, assim, absoluto, e que a gente buscava encantar esses clientes. Então, em cada uma dessas fases do projeto, a gente tentava trazer alguma coisa que fosse gerar essa noção de surpresa, esse encantamento, assim. Então, por exemplo, a galera que está buscando construir um TikTok para fazer com que a empresa ela seja mais reconhecida. Dentro desse processo, eu aposto que vocês estão pensando em como vocês geram nessa galera que vai receber o produto que vocês estão criando um estalo, assim, de encantamento, sabe? Esse momento de surpresa, de uau. E isso faz parte da jornada do projeto. De você ter isso como cultura da AJ, de todo mundo estar muito alinhado, de que essa é a prioridade de vocês, que vocês querem encantar as pessoas, e aí vocês conseguirem transformar isso num processo usando outras metodologias. Até aqui, ficou claro? Tipo, vocês conseguiram entender? Tá fazendo sentido? Vão me falando. Boa. Qualquer coisa é só perguntar. E aí, agora que a gente já entendeu que tudo que a gente faz é para gerar uma experiência muito massa para as pessoas que a gente está fazendo, para os nossos clientes, e que a gente pode usar metodologias para entender um pouco mais como gerar essa experiência, é legal a gente começar a olhar para quem está envolvido. E aí eu trouxe algumas ideias de como a gente pode olhar para as pessoas envolvidas dentro da gestão dos projetos. E aí, primeiro, eu trouxe essa parte de organograma da área. Acho que vocês já viram, principalmente no momento que foi sobre a área de projetos em si. Mas eu trouxe aqui mais detalhado, vocês podem dar uma olhada depois.
que é legal vocês terem essa visão de quais são os papéis de cada uma das pessoas envolvidas internamente dentro da empresa. Então, qual é o papel de uma diretoria de projetos dentro dessa jornada toda? Principalmente o funcionamento da área, então, ritos gerais, processos, indicadores, essa visão muito macro, assim, da capacidade operacional. Então, saber quantas pessoas têm alocadas dentro de projetos, quando acabam esses projetos, qual é a complexidade, quantos times a gente tem livres para execução, tudo isso é muito importante, que a diretoria seja responsável por ter essas informações, ter essa análise dos projetos em andamentos, necessidades de cada um desses projetos, do time, de todas as partes interessadas, assim. E eu trouxe outros pontos que eu acho muito legais, que são principalmente desse olhar institucional da área. Então, é muito legal que a pessoa que seja diretora de projetos, ela abra contato com parcerias que são importantes para o desenvolvimento das soluções da empresa e da área. Então, é uma coisa que a gente às vezes esquece de fazer, mas que é muito importante para trazer maturidade para a empresa. E também esse olhar de gestão do gerente, que é a principal galera ali que você está liderando enquanto diretoria. Na gerência, eu já trouxe outros papéis e eu tentei descrever eles um pouquinho mais. Então, principalmente o olhar de planejamento e gestão dos projetos. Então, você, gerente, é dono daqueles projetos que você está gerenciando e você tem total domínio sobre o início até o final, assim, dessa gestão do projeto. Então, eu trouxe algumas responsabilidades, de, por exemplo, planejamento de etapas, alocação desses times que estão disponíveis, resolução de conflitos, essa gestão da comunicação com os clientes, que é feita pelo time, mas que o gerente ele tem uma participação muito importante. Então, tem vários pontinhos, assim, de alinhamento com a área de vendas, que é muito importante, que é geralmente feito pelo gerente, de manutenção dos times e dessa parceria que é construída pela diretoria. E dos consultores, eu trouxe muito mais um olhar de execução, mas também um olhar de relacionamento dos clientes. E quando eu coloquei esse ponto de compromisso com a experiência do cliente nasce aqui, é porque são as pessoas que estão ali na ponta do projeto. Então, é o consultor que vai saber exatamente o que é importante para aquele cliente e como é que vocês conseguem, nos pontos de contato, agregar valor. Então, primeiro ponto que eu faria dentro de uma empresa, caso isso já não exista muito bem estruturado, é construir esses papéis e responsabilidades dentro da área de projetos. Até aqui, tá tudo ok? Boa, qualquer coisa vocês vão falando. E aí eu trouxe outros pontos, que esses aqui são papéis um pouquinho mais externos. E aí eu trouxe o papel do cliente, então ele é o centro dessa jornada toda, tudo é pensando na experiência dessa pessoa, mas ele também tem responsabilidades. Então, é muito importante que você tenha uma comunicação clara para trazer para ele quais são essas responsabilidades que ele tem para que a experiência dele enquanto projeto seja boa. Então, se ele precisa mandar algum tipo de dado, se é necessário fazer visita, se ele tem que ter reuniões de validação, todos os condicionantes do projeto, eles precisam ser muito bem mapeados e alinhados com o cliente, porque isso é meio que o papel dele na jornada, de participação de todo aquele processo. Então, é uma parte importante. Mas essa parte de universidade e mercado, ela aparece muito como geração de oportunidades. É algo que eu acredito que nem todas as empresas juniores elas utilizam tão bem quanto poderiam, mas que gera muita qualidade para os projetos e que gera muita maturidade para vocês. Então, buscar a universidade, buscar profissionais de mercado para dar suporte técnico, para fazer assessoramento de projeto, para dar treinamento para os times de execução, é um ponto muito importante para que vocês garantam uma gestão boa, porque vocês vão conseguir identificar problemas dentro do projeto de forma muito mais ágil do que somente o time que está ali executando, olhando para o projeto. Muitas vezes, as EJs elas precisam de assinaturas de algumas documentações, como o termo de responsabilidade técnica, e a universidade ela pode ser esse ponto de contato, mas o mercado também pode. Vocês também podem procurar outros profissionais da área que sejam formados para ajudar vocês nesses pontos também. E obter novas oportunidades, porque tanto a universidade quanto o mercado podem trazer oportunidades de indicação e de parcerias de projeto. E aí eu vou trazer até uma parceria muito prática. Dentro da empresa júnior que eu fiz parte, a gente tinha esse olhar de o diretor de projetos, ele buscava parcerias para serem assessores de projeto, dentro do mercado principalmente, mas a gente iniciou também esse relacionamento com a universidade, que hoje está até um pouco mais consolidado. Mas a gente buscava, por exemplo, profissionais de mercado, e a gente já incluía dentro do projeto fechado o valor que era necessário para assessorar aquele projeto. De, por exemplo, 10% do valor do projeto ia para o assessor e ele tinha reuniões periódicas com o time de execução para garantir que o projeto estava caminhando bem, que ele tinha qualidade e que os problemas eles estavam sendo resolvidos.
Então, é mais ou menos assim que a gente, na prática, pode inserir essas partes interessadas dentro do projeto. Até aqui, ficou claro? Boa. E aí eu tentei trazer uma espécie de mapinha de como é que a gente olha para esses papéis. Então, o cliente, ele sempre está no centro de tudo, mas eu coloquei algumas interações que são importantes. Então, a gente tem ali o olhar de planejamento, a gerência, ela tá em tudo ali, é realmente o coração da empresa, é o gerente de projetos, porque ele tem contato com todos os times, ele tem contato com os clientes, ele tem contato com a diretoria e ele tem contato com esses parceiros de execução que dão suporte. Então, é a pessoa que mais precisa ter domínio do que está acontecendo e ser uma pessoa muito comunicativa e que articula bem todas essas relações. E aí a gente tem a diretoria muito nesse papel de gerir a gerência e de nutrir essas relações com a universidade e mercado, de construir essas pontes para que os gerentes eles possam aproveitar isso dentro de cada um dos projetos e trazerem isso para o time de execução. A gente tem muito papel da gerência ali, num contato mais direto com cada um dos clientes e com os consultores, e também fazendo essa ponte entre o assessor do projeto, entre o professor orientador que pode dar uma força, entre essas pessoas que podem ajudar vocês, e também liderando todo o time de execução que são os consultores. E enquanto consultores, eles têm esse contato também com o suporte, né, através desse tipo de ponto de contato mesmo, mas são os principais pontos de contato exercidos assim, com o cliente, com o time que está executando ali o projeto, então são com os consultores. E, de forma geral, a gente consegue ter, dentro da empresa, esse mapinha de relacionamentos que vocês podem construir para a realidade de vocês, para distribuir responsabilidades e passar isso para o time. E aí isso fica mais fácil, porque depois, para gerenciar quem era responsável por cada demanda, quem era responsável por cada ponto de contato, vocês vão ter mais clareza, assim. E aí, até aqui, sobre essa parte do quem, era um pouco isso. Quem são os envolvidos internamente e externamente e qual é o papel que cada um deles desempenha dentro da empresa. Assim. E aí, quando a gente passa para um outro ponto, que é esse ponto do o que, quando e quanto, é onde a gente tem mais alguns pontinhos em relação ao planejamento e a gente vê isso um pouquinho mais detalhado, assim, enquanto jornada de projeto. E aí eu queria falar principalmente sobre o que a gente precisa fazer no projeto, quando as etapas elas devem acontecer, como é que a gente pensa em pontos de contato e até trazendo esse pontinho dos investimentos. E aí, primeiro, sobre escopo de projeto, assim, quais as principais dúvidas que vocês têm sobre o que é o escopo do projeto? Pode ser alguma coisa que vocês não sabem, uma dúvida, algum problema que vocês já tiveram? Acho que eles estão tímidos, Leti. Puxa alguém aí. Eles estão pensando. Alice, você que é tão interativa, eu gosto muito de Alice já. Alice, você tem alguma dúvida sobre o escopo de projeto? Me conte. Então, eu tava tentando aqui pensar, mas nada veio à minha mente, por isso que eu fiquei calada. Acho que eu preciso especificar, tipo, um pouquinho mais a... Eu sou extrovertida, eu tô tentando me conter, eu juro, porque assim, às vezes eu abro a boca e eu esqueço de calar. Tá ótimo, tá ótimo. Mas assim, se tu especificar um pouquinho mais o que tu queres, talvez eu consiga pensar em algo. Me diz um serviço da tua Jota. Gestão de redes sociais. Boa. Se tu tivesse que me explicar, assim, esse serviço, tipo, olhar esse serviço em partes, assim, tu conseguiria dividir mais ou menos ele para mim? Sim. Basicamente, a gente vai entender o conteúdo necessário para ter nas redes sociais daquele cliente que vai fazer sentido com o público deles. Aí a gente tem essa análise aí. Depois a gente vai fazer o planejamento de como colocar isso em prática. Então, um planejamento de post, de linguagem, da identidade visual, por exemplo, que a gente vai usar. Depois, essa parte que eu falei é geralmente a gerência que faz, né? Aí a gente vai dividir os assessores, o grupo de assessores responsável por cada coisa. Alguns vão ser responsáveis pela imprensa,
e outros pela mídia do post. E aí tem a parte de entregar esse conteúdo na rede social do cliente. E tem outra parte que é interagir. Então, são vários assessores. Boa. Então, isso que tu me falou é mais ou menos a ideia do escopo do projeto. É realmente, tipo, quais são as etapas que vocês têm enquanto solução para entregar esse projeto para o cliente. E aí uma coisa muito legal que eu queria trazer para vocês é como é que a gente pode visualizar esse escopo, esse conteúdo de projeto, quando a gente às vezes não tem tanto domínio da solução, quando a gente às vezes não sabe muito bem como pegar isso que você me trouxe e calendarizar e fazer, por exemplo, um planejamento do projeto. E aí uma coisa legal é isso aqui. É quando a gente olha meio que para a estrutura do projeto, assim. Então, uma forma interessante assim, de vocês dividirem é realmente pegar a solução, pensar nesses entregáveis que a solução tem, e a partir dos entregáveis, vocês pensarem em atividades que são necessárias de serem realizadas para que essa entrega ela fique 100% concluída. E aí a gente consegue ter uma visão bem gráfica, assim, do que é aquele projeto, do que vocês estão entregando para aquele cliente, para facilitar o processo de planejar o projeto. E aí, como é que a gente usa? Isso aqui se chama estrutura analítica. Eu até coloquei um hiperlink aqui para caso vocês queiram saber um pouquinho mais. Mas ela basicamente fala para a gente dividir um projeto assim e ter esse tipo de material dentro da empresa para poder facilitar o planejamento e a gestão, sendo que ele facilita até a venda, porque, por exemplo, caso vocês tenham uma empresa que é multidisciplinar e que tem pessoas de cursos diferentes vendendo soluções que eles não necessariamente sabem como executar, isso aqui é uma forma de vocês conseguirem ensinar mais fácil as soluções que vocês têm e como é que elas acontecem na prática para essas pessoas. Então, vocês colocam a solução, os entregáveis e as atividades, e isso também dá uma noção de, por exemplo, fases e dias úteis do projeto, para que vocês consigam não só calendarizar, mas até, fases mais anteriores, ali na área de vendas, precificar de forma mais assertiva. Então, isso aqui é legal vocês construírem uma coisa bem geral. Então, pega, sei lá, um projeto de gestão de mídias. Qual é o maior projeto de gestão de mídias possível, assim, com a maior quantidade de entregáveis elaborados e tipos de coisas que vocês poderiam fazer. E aí faz uma coisa assim uma visão mais geral e completa. E aí, quando aparecer projetos diferentes, com clientes que têm necessidades diferentes, vocês, a partir da necessidade daquele cliente, conseguem reduzir entregáveis ou reduzir atividades para se adaptar àquele contexto de projeto. Mas vocês já vão ter uma visão bem clara, assim, do que é o todo daquela solução. E aí tem até uma regrinha de como vocês podem classificar cada atividade e que tipo de atividade vocês colocariam aqui, que é a regra do 880, que é olhando muito para tempo de execução. Então, é legal que vocês coloquem atividades que nem levem menos do que 8 horas, que nem sejam, assim, muito pequenininhas, mas que também não sejam gigantes, de levarem, assim, mais do que 80 horas. E aí vocês podem até reduzir para 4,40, mas é mais ou menos essa linha de raciocínio, para também não ficar uma coisa gigante. E vocês reduzirem ao essencial e entenderem como gerir bem essa solução inteira. Até aqui, tá tudo bem? Boa. E aí, eu trouxe um pouquinho sobre jornada. Então, a partir do momento em que vocês têm essa noção de o que é a minha solução, quais são os meus entregáveis, eu consigo pensar em que momentos eu posso inserir pontos de contato para construir uma experiência melhor dentro dessa jornada. E aí, mapear os pontos de contato, para mim, é o próximo passo disso. Então, é pensar em pontos de contato que vocês vão ter com os clientes, com os parceiros que estão ali para olhar para a qualidade do projeto, com o time de execução para acelerar a execução desse projeto e garantir um bom acompanhamento. Então, é nesse próximo passo que vocês podem definir qual é essa rotina. Então, de quanto em quanto tempo, cada uma dessas pessoas vai interagir para que toda essa solução ela seja entregue da melhor forma e dentro assim, de um prazo com muita agilidade. E uma forma de vocês entenderem como fazer isso é usando aquele modelo mental que eu trouxe lá no início. Então, eu trouxe ele porque eu acho que ele é muito fácil assim, de adaptar. Então, por exemplo, uma forma legal é entender que para eu ter empatia com o meu cliente, que é o ponto inicial ali do modelo mental, pode ser necessário que eu tenha um ponto de contato com ele que seja só sobre isso.
só sobre entender o problema, só sobre investigar o que ele está esperando da minha solução, de que forma a gente poderia, né, agregar mais valor ainda dentro dessa jornada de projeto para ele. Então, pode ser que nesse momento ali eu precise de um ponto de contato para fazer isso. Então, eu pego o modelo mental para ter um porquê muito claro, para poder criar um ponto de contato ou um processo, enfim, para a gente não sair criando coisas que a gente não sabe por que a gente está fazendo, sabe? Então, você sempre entende por que eu estou criando aquilo. É para ter empatia com o cliente, entender qual é a dor, para poder gerar uma solução melhor? Boa, então, estou criando um rito, um ponto de contato que tem essa função. Eu preciso, então, agora que eu já entendi um pouco mais do problema, criar um outro ponto de contato para validar as minhas primeiras ideias. E aí eu vou e crio esse ponto de contato já também com um objetivo muito claro, pensando na experiência que o cliente vai ter. Eu quero trazer mais participação. Imagina que legal se eu estou aqui criando se eu tenho um projeto que ele é sobre gestão de mídia, ou ele é sobre, sei lá, identidade visual. Vamos supor, tem uma empresa que ela cria soluções, e uma dessas soluções é a identidade visual. Imagina que legal tu ter um ponto de contato que ele é completamente interativo, somente para que o cliente ele traga as próprias ideias que ele já tem em relação à identidade que ele percebe da marca dele. Que não seja só uma coisa que ele recebe as ideias da empresa, mas que ele tenha pontos de contato para que ele participe da construção da solução também. Isso é como a gente usa o modelo mental para criar pontos de contato dentro da jornada que façam sentido para gerar essa boa experiência. E aí vocês pensam, tipo, dentro da solução, em que momento de entrega de projeto isso faz mais sentido de acontecer. Até aqui, ficou claro? Qualquer coisa, vocês vão levantando a mão, vão fazendo uma pergunta, pode interromper, não tem problema não. Boa, tudo ok. Aí eu trouxe de forma, assim, exemplificada e um pouquinho gráfica como é que a gente poderia fazer isso. E aí esse é um exemplo de uma jornada. Então, eu teria, por exemplo, a primeira fase, olhando para a empatia, então entender o problema, entender o cliente, e aí uma reunião, que é um ponto de contato, que eu acho que é a cara desse tipo de fase, é a reunião de briefing. Eu não sei até que ponto ela se adequa a todos os tipos de serviço, todos os tipos de soluções, mas eu lembro que na minha empresa júnior de origem fazia muito sentido, porque tinha a necessidade muito grande de ter participação do cliente para que o projeto ele tivesse mais qualidade e ele tivesse com a carinha dele. Então, nessa reunião, era o ponto de contato que a gente tinha justamente para fazer uma grande entrevista, de saber quais são os hábitos daquele cliente, porque era um projeto arquitetônico, então a gente precisava saber, né, como era o funcionamento da rotina da casa dele, gostos, o que é que ele gostava de cores, alergia, a gente perguntava de um tudo, assim. E era uma reunião que a gente tentava fazer coisinhas interativas, justamente para descobrir qual é o seu problema. Tipo, qual é o problema que eu estou tentando resolver aqui dessa pessoa e o que é que ela enxerga que é muito importante para ela. E eu vou trazer um exemplo até disso dentro da jornada de projeto. Teve um projeto que eu fiz de um apartamento, que a cliente, ela, na reunião de briefing, ela estava comentando, né, tipo, era ela e o marido dentro do apartamento, mas eles tinham um cachorrinho. E ela começou a falar desse cachorro. E ela falou tanto desse cachorro que a gente pegou, assim, ó, na hora, que esse cachorro era muito importante para ela. E aí, o que aconteceu? O cachorro se chamava Shay, que era um pug, assim. E aí a gente pensou, esse cachorro é, assim, a vida dela. Ela ama esse cachorro. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisinha dentro dessa jornada que possa, tipo, agregar valor e que possa deixar ela feliz. E eu acho que esse cachorro é o que a gente vai pegar, assim, ó, de ponto ali para fazer isso acontecer. Então, a gente entendeu várias coisas sobre gostos dela, de cores, de tudo, assim, nessa primeira reunião. A gente entendeu depois, dentro dessa fase de ideação, que ideias a gente poderia aplicar. Então, a gente pegou muita coisa que ela trouxe para a gente também, construiu. E nessa primeira reunião de validação aí, para dar início a essa fase de desenvolvimento do projeto, a gente trouxe as imagens do projeto e em uma das imagens a gente trouxe o cachorrinho dela deitado na cama. E aí, assim, ela só faltou chorar, assim, no meio da reunião. E pensa, tipo, é uma coisa muito bobinha. Mas, naquele momento, foi muito especial para ela, porque a gente realmente entendeu o que era valioso dentro da vida daquela pessoa. E isso é metodologia, tipo, isso é modelo de pensamento. Se eu tenho toda uma empresa que está alinhada aqui, o grande objetivo da gente aqui dentro é entregar uma experiência memorável, eu preciso ter um ponto de contato em que eu entendo o que gera para aquela pessoa essa experiência e eu preciso colocar isso na jornada de projeto. Sei lá,
vamos supor que eu estou fazendo aqui um projeto elétrico, um projeto de engenharia que a gente acha que nem existe tantos pontos de validação, mas eu sei que que esse cliente, ele é uma pessoa que, sei lá, fala muito da família, está fazendo esse projeto por conta da família dele, segurança da família, não sei o quê. E eu posso entregar, numa dessas reuniões de validação, um porta-retrato, com uma foto assim, para ele usar com a foto da família dele. Ou então eu estou fazendo um projeto para uma empresa, e aí eu posso entregar para essa empresa algum outro tipo de mimo, sei lá, a logo da empresa em alguma impressão 3D. Não sei, o que vocês acharem que agrega valor. E aí vocês vão fazendo isso nos pontos de contato para tipo, o cliente ele ficar mais feliz. Feliz com vocês, feliz com o trabalho de forma geral. E aí eu estou trazendo esses pontinhos assim, de experiência, mas esses pontos de contato que estão aí, eles são muito externos. Eles são de entender o cliente, de validar as ideias, de entregar essa solução. Mas aqui é legal que vocês desenhem os pontos de contato internos também, que são aqueles que têm como objetivo fazer com que vocês tenham esse mesmo olhar de experiência para o time de vocês e que o time de vocês também consiga executar bem o projeto e que todo mundo interage ali. Então, quando vocês desenharem essa jornada, vocês podem colocar quais são os pontos de contato que a gente vai ter com o time do projeto, com a diretoria e a gerência somente, com validações externas de parceiros, de assessores, que pontos a gente vai ter até de, por exemplo, apresentar esse projeto para a empresa, para mostrar o andamento, para ter algum tipo de reconhecimento para a equipe que está executando. Então, é muito livre, mas vocês precisam construir isso pensando no que agrega valor para os envolvidos. Até aqui, tudo ok, né? E aí, esse pontinho de investimento era muito olhando para que talvez, por exemplo, nessas fases de ideação e de desenvolvimento, principalmente, vocês vão precisar de uma ajuda externa para ter ali um nível de qualidade cada vez maior dentro do projeto. Então, pode ser também nesses momentos em que vocês pensam, quantos momentos de assessoramento, caso isso seja pago, eu vou precisar ter? Quantas visitas eu vou precisar fazer dentro do projeto? Em que momentos essas visitas vão acontecer? E aí, tudo isso vocês vão planejar, principalmente a pessoa que está ali na gerência do projeto, ela vai fazer esse planejamento e ela vai trazer qual é esse investimento, esse custo de projeto necessário para que essa execução que vocês estão fazendo ela seja a melhor possível. E aí, o investimento a gente pensa mais ou menos nesse sentido. E aí, passando assim para o finalzinho desse momento de pílula, assim, eu trouxe muito esse olhar de como é que a gente olha para a rotina do projeto. E aí, essa parte bem pequenininha mesmo, assim, para a gente poder ter mais tempo de conversar, que é para vocês olharem justamente para aqueles ritos de como eles acontecem internamente, que são os ritos com a equipe do projeto, e como eles acontecem externamente. E aí, é muito livre de vocês pensarem na rotina de vocês, mas eu gosto principalmente de ritos internos, olhando para, tipo, rito de alinhamento com a área de vendas e o gerente de projetos para entender quem é aquele cliente, quem é a pessoa assim, que você vai estar entregando a solução. Rito de planejamento do projeto com a equipe que vai estar participando, então a gerência mostrando todo esse calendário, mostrando essas fases, os pontos de contato para que eles vão servir. Ritos de acompanhamento do projeto, que a gente geralmente chama de check-in. Então, é muito importante que eles sejam, assim, semanais, no máximo quinzenais, mas, assim, semanais é o ideal para acompanhar a evolução do projeto e que seja do gerente com o time daquele projeto, mostrando a evolução, tendo um momento de formação de time, até para vocês gerarem confiança na pessoa e entenderem como está o relacionamento com o cliente, validarem a qualidade, assim, da solução. E aquele momento de finalização do projeto, de entender o que deu bom, lições aprendidas, do que é que poderia ter sido melhor, para que vocês, enquanto empresa, vão crescendo, assim, a cada experiência que vocês vão ter de projeto. E por último, né, desse outro lado de ritos mais externos, assim, que a gente tem, são principalmente aqueles com os clientes. Então, todas as reuniões de alinhamento e de validação de projeto, assim, com o cliente, visitas, todos os pontos de contato, e com esses outros pontos interessados, de, por exemplo, ter reuniões fixas com esses assessores de projeto para que o projeto ele tenha cada vez mais qualidade e tenha alguém ali validando esse processo todo. E aí, de forma geral, é isso. E dentro dessa rotina, vocês também vão colocar que plataformas vocês vão estar utilizando, quem alimenta aquela plataforma, de quanto em quanto tempo isso acontece e como é que essa rotina ela fica estruturada de forma geral. E aí, gente, foi um pouco isso. E eu quero saber se vocês têm dúvidas.
E aí, gente? O que é que vocês estão sentindo pós-treinamento? Leti, eu tenho uma pergunta para você. Eu lembro que a gente teve a roda com a galera, né, de outras EJs que eram de áreas diferentes. E aí no treinamento, no momento, né, que a gente teve com o Manu, da FECAP Júnior, ela falou muito sobre entender primeiro qual era o seu cliente ideal para conseguir fazer, né, um gerenciamento de projeto que se adeque ao que ele precisa. E aí, se você pudesse dar dicas, assim, de como que a galera consegue estruturar uma forma realmente de lidar com o seu cliente de uma forma mais personalizada dentro do gerenciamento de projetos. Entendendo também que eles são de áreas bem diferentes, assim. Como tu acha que isso poderia rolar para eles? Eu vou mandar um hiperlink aqui para vocês, porque tem uma coisa muito legal que é o quê? Perfis de cliente. Tipo, é muito massa que vocês tenham uma persona assim, muito definida, específica da empresa, mas caso vocês não tenham, vocês podem identificar de forma um pouquinho mais geral como é que esse cliente ele pensa, assim, o que é importante para ele. Eu acho que o perfil de cliente fala muito sobre isso. Geralmente tem 4 perfis que a gente chama de dominantes, influentes, conformes e estáveis. Aí depois vocês podem dar uma olhada. Mas eu dei, por exemplo, um exemplo de uma cliente que ela ficou super feliz com a foto do cachorro no slide ali de apresentação. Essa era uma cliente que a gente percebia que o que era importante para ela, e ela era desse perfil influente, era ter muita comunicação ao longo do projeto, muitos pontos de contato e uma comunicação frequente, era ter muita participação. Ela queria fazer parte do projeto, ela queria fazer parte da construção do projeto. E era ter coisas muito criativas, coisas que fossem diferentes, assim. Então, para ela, isso era o importante, isso agregava valor. E a gente identificou ela dentro dessa persona de influência. E aí, beleza, isso é um tipo. Então, a partir disso, entendendo que a cliente ela é desse jeitinho e que na reunião de briefing a gente identificou quais eram exatamente as coisas valiosas para ela e para o projeto que ela estava querendo, agora a gente pensa na jornada. Agora a gente desenha, tipo, frequência de ponto de contato, a gente desenha tudo. Mas tem outros perfis. Tem cliente, por exemplo, que ele detesta reunião e detesta reunião longa. Nossa, ele vai odiar você se você ficar 2 horas com ele assim na frente de um computador. E aí, como é que você descobre isso? Identificando o perfil dele, perguntando e compreendendo um pouquinho melhor como é aquela pessoa. E aí eu já tive cliente que ele só queria o quê? O projeto o mais rápido possível, porque ele queria começar muito assim, muito rápido a executar as coisas dentro do projeto, e que ele não era um grande fã de ter pontos de contato muito longos. E aí, o que aconteceu? Se eu sei que esse cliente, ele prioriza muito, inclusive, ele tinha esse ponto de que ele priorizava muito investimento, então ele queria o projeto rápido, barato, ele era assim, ele queria olhar para a economia, ele queria olhar para a agilidade. Então, a gente pensou, o que a gente consegue fazer dentro desse projeto para entregar algumas coisas que são valiosas para ele, num tempo antes do tempo da entrega final de fato, para que ele consiga ter uma redução de custo. Aí, naquele projeto, a gente não fez slide bonitinho de cachorro, de primo, de nada assim dele. O que a gente fez? A gente entregou um pré-detalhamento de imóveis antes da entrega final. A gente acelerou uma entrega do projeto, porque ela era importante para ele, antes da entrega final, e isso gerou, assim, uma experiência muito, muito boa, de um cliente que era difícil de lidar, assim. Mas por quê? Porque aquilo era importante para ele. Tem outros clientes, assim. Teve um cliente que era, inclusive é o FPE, esse outro cliente agora, que eles queriam um projeto do Polo FPE muito rápido, assim, e era um projeto gigante. Então, tem uma lâmina imensa ali do projeto, era um projeto muito grande, que a gente precisava validar muito rápido, e que são muitas coisinhas para serem validadas. Então, o que a equipe fez? Sentou com os tomadores de decisão do projeto, né, com os clientes, e eles fizeram uma reunião de co-construção do projeto. Em uma reunião, eles conseguiram definir o layout inteiro da lâmina do projeto, porque o cliente ele tinha pressa, mas ele tinha disponibilidade e ele queria participar. Então, é muito isso, para mim, assim. Quando o Manuela trouxe sobre identificar o perfil ideal para você gerenciar bem o projeto, é conhecer a pessoa para quem você está entregando a sua solução, o que é valioso para ela e como é que a jornada vai se adaptar a ela. Porque, tipo, no fim do dia, a jornada ela precisa ter a cara do cliente. Ela não tem necessariamente a cara da empresa, assim, ela tem a cara do cliente. Aí era um pouco isso.
Mais dúvidas? Mais pontos? Eu acho que a tua explicação foi bem completa, Letícia. Eu mesma tô tentando aqui caçar uma dúvida e não tô conseguindo. Eu queria, assim, boa, fala, amiga. Eu vim aqui tirar a dúvida. Oi, William, pode falar. Queres tirar alguma dúvida? Sim, boa noite. Me tire uma dúvida, Letícia. Como eu posso melhorar o, o pós-projeto e a fidelização com o cliente para que ele sempre faça serviços com nossa EJ e para que a gente consiga atender melhor a necessidade dele com o pós-projeto, o suporte do projeto para novas vendas, aumentar o canal de comunicação em relação a isso. Boa. Eu acho que depende, de novo, tipo, depende muito do seu cliente, mas uma coisa que eu acho legal é vocês talvez terem um papel para isso, sabe? Tipo, ter dentro da empresa júnior uma pessoa que um dos principais papéis que ela exerce talvez seja essa de sucesso do cliente, sabe? De garantir esse relacionamento com os clientes antigos dentro da empresa. E aí eu penso muito assim, tipo, quando a gente termina a jornada do projeto, e isso até pega um pouco de vendas, tá? É geralmente um papel, inclusive, que tem ali esse olhar tanto de projetos quanto de vendas, porque ele vai olhar para o finalzinho do relacionamento, para se vocês conseguem ou vender novamente mais alguma coisa, ou garantir uma indicação, sabe? A partir disso, assim. Eu acho que o que agrega valor para o pós é a jornada ela ser muito cheia de pontinhos de contato que sejam, sabe, de